Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, no capítulo 28. Deus me deu uma palavra sobre uma criança que foi estigmatizada, foi de certa forma rejeitada pelo seu pai e teve muitos problemas na sua vida, errou muitas vezes, mas Deus o havia escolhido antecipadamente. Está em Gênesis, no capítulo 28, verso 10. Amém? É fácil de achar hoje. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi em direção a Harã. É sobre este mesmo Jacó que vamos falar nesta noite. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar, pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. E então sonhou. Estava pousada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra que estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra. Dilatar-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E por meio de ti, Jacó, por meio de ti e da tua descendência, serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, pois não te deixarei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: Realmente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Venha comigo também para o capítulo 32, verso 22, onde se passara muitos anos, e ele está agora, conforme Deus já havia dito, há uns 20 anos atrás, que ele retornaria à sua terra. Então ele está voltando à sua terra. Gênesis 32, verso 22. Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos, passou o val do Jaboque. 20 anos depois, ele é casado, tem servas e 11 filhos. Tomou-os e fez-los passar o ribeiro, e fez passar tudo que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem ao romper do dia. Então este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem:
deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó, Jacó, Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens, e tens prevalecido. E perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou aquele lugar Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. E nascia o sol enquanto ele passou o Peniel e cocheava de uma terra. Vamos orar, queridos. Feche os teus olhos, ligue o seu coração a Deus. Pai querido, nós temos a honra, o privilégio e também o desafio de estarmos na tua presença. Nem sempre, Deus amado, ouvimos o que queremos, mas sempre ouvimos o que precisamos. Isso é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso envolvimento contigo, sabermos e estar aonde tu queres que estejamos e sabermos pensar conforme queres que pensemos. Ó Deus amado, todos nós precisamos urgentemente, necessariamente, desesperadamente da tua palavra, da tua bênção, da tua proteção, da tua graça, nesta vida que é tão complexa, tão perigosa, tão difícil, tão cheia de desafios, tão cheia de situações adversas e tão cheias de perigos. Mas sabemos, Deus amado, que a tua palavra nos diz que não fostes nós que te escolhemos, mas o Senhor nos escolheu. Dá-nos esta visão do teu chamado, dá-nos a visão da tua boa mão sobre nós, tanto na entrada como na saída, desde agora e para sempre. Amém. Queridos, quando vemos estas crianças aqui à frente, mesmo quando olhamos e vemos um bebezinho, a beleza de uma criança, a singeleza, a dependência desta criança, nós ficamos de fato impressionados e maravilhados, e sabemos pelas Escrituras que a criança, na sua pureza, é extremamente agradável e é extremamente relacionável com Deus. Então, o nosso Jesus, apresentado pelas Escrituras, ele tem a mesma simplicidade, a mesma pureza de uma criança. Isso é muito próprio de uma pessoa que se aproxima de Deus e se enche do Espírito Santo. Ela vai se tornando não infantil nas atitudes, mas na pureza ela vai se apresentando de uma maneira que as coisas vão ficando mais fáceis, mais simples. Então, ser criança de fato é uma bênção muito grande, e na questão da simplicidade é um desafio a cada dia continuarmos sendo crianças, porque Jesus disse que dos tais é o reino de Deus. Aqui nós percebemos claramente, eu li alguns versículos apenas, e vou pontuar algo do passado de Jacó, para criar um pano de fundo para que possamos entender o que de fato queremos expressar pelo Espírito nesta noite. Jacó é neto de um homem que foi escolhido por Deus, de um homem
especial aos olhos de Deus, que o homem nenhum é especial, a não ser aos olhos de Deus. Deus escolheu este homem de uma terra distante da Caldeia. Ele morava numa grande cidade chamada Ur dos Caldeus. O seu nome é Abrão. Depois passou a se chamar Abraão. Abraão, quando foi chamado por Deus, ele tinha 70 anos. Olhe bem, um homem de 70 anos, casado com Sarai, sem filho. Deus o tirou da sua terra, se manifestou a ele e se revelou a este homem de uma maneira tão especial, que disse que ele daria a este homem uma descendência que seria semelhante às estrelas do céu, à areia do mar. É uma figura de linguagem, é óbvio, não seria o número da areia do mar nem das estrelas do céu, mas seria um nome, uma descendência incontável. Mas ele não tinha filho. Então Deus ordena que ele saia da sua terra. Esta é a palavra de Deus: você deixa agora a sua terra, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Olha o preço que esse homem teve que pagar. E se ele não correspondesse, por certo, Deus escolheria outro. Ele o fez. Então ele sai sobre o comando de Deus e vai peregrinar na terra. E ele não tem filho, e Deus então muda o nome dele, porque Abraão significa pai humilhado, pai sem filho. Note bem como que o pai de Abraão deu esse nome a ele, um nome que marcaria a sua própria vida negativamente se Deus não tivesse intervido. E ele vai caminhando e passam-se uns 20 e poucos anos, quase 30 anos, a palavra de Deus se cumpre, e milagrosamente, ele com mais ou menos 100 anos, e a sua mulher com mais ou menos 90 e poucos anos, ela tem um filho. Este filho é chamado Isaac, sorriso, porque quando o anjo de Deus o visitou, e os anjos de Deus, eles visitam e eles se manifestam na terra, e muitas vezes, até a Bíblia diz que de repente a gente recebe uma pessoa em casa e não sabe estar recebendo um anjo. Os anjos, eles podem se materializar como homem também. E assim foi, um anjo visitou Abraão e disse que daqui 9 meses Sara teria um filho, e ela sorriu ali atrás da cortina, ela achou graça. Então o anjo falou: então o nome dele será Isaac, será sorriso. E de fato isso aconteceu. Isaac então tem 2 filhos, e os 2 são gêmeos, Esaú e Jacó. Na época, o costume da época era o seguinte: quando exatamente nascia o filho, no momento que nascesse, segundo as circunstâncias, segundo as motivações, segundo o sentimento daquele exato instante, a criança recebia o nome. Quando Esaú nasceu, o irmão gêmeo, foi o primogênito, ele saiu primeiro, ele já saiu e foi visto, e ele tinha pelo. Aí então o pai deu esse nome de Esaú, significa homem macho, homem com pelo. Mas o irmãozinho dele, Jacó, saiu atrás, e diz a Bíblia que ele saiu segurando no calcanhar do irmão.
e sair na frente. Então, o pai deu o nome de hebraico Agar. Agar, que significa enganador. Jacó, na nossa linguagem transliterada. Jacó é esta criança que nasceu com este nome terrível. Aquele que engana, aquele que passa para trás, aquele que não é correto, e logo foi criado assim. E é tão séria a questão do nome, e isso é muito importante quando você vai dar um nome a alguém. É muito importante saber o que significa o nome, e é tão sério essa questão de você saber e procurar dar um nome que tenha um sentido de abençoar, no sentido do envolvimento da palavra de Deus. É fundamental até para a questão da criança, porque vai realmente ter influência na vida daquela criança. Então Jacó de fato correspondeu a isso. Ele fora aquela criança meia assim enrustida, assim, no sentido assim introspectiva. Ele era aquele filhinho que ficava mais com a mamãe, ou ele era aquele filhinho mais voltado para as coisas de casa, mais voltado ali para os afazeres da casa. Mas ele foi criado então com essa questão, trabalhando na sua vida, de um caráter deformado constantemente. Imagina alguém chamando essa criança, dizendo: oi enganador, oi enganador, oi enganador, oi enganador. Isso foi forjando o caráter desta criança. Mas havia algo nele extraordinário. Ele desejava profundamente as coisas de Deus. Ele tinha um jeito ali, todo torto, de buscar e de atingir o seu objetivo, mas as motivações do coração dele eram corretas. O seu irmão era um homem assim que todo pai da época gostaria de ter, valente, forte, caçador. O pai era apaixonado pelo irmão mais velho, mas Deus ali fez uma escolha. Havia algo muito interessante na questão das leis da época, familiares, que o mais velho, o primogênito, ele normalmente tinha o dobro das benécias de qualquer outro filho. Normalmente os homens é que tinham as heranças, não as mulheres. Mas o primogênito, ele tinha o dobro. E Jacó, ele tinha ligação com a sua mãe e o seu pai com o seu irmão. Acontece, queridos, que este homem foi crescendo, foi desenvolvendo, e por 2 vezes a Bíblia fala que ele teve uma atitude bem sorrateira, bem habilidosa. Ele enganou mesmo durante 2 vezes, deve ter sido muitas vezes, mas 2 vezes foram as mais sérias. A primeira delas é que o seu irmão foi caçar, estava ali provavelmente alguns dias caçando, e ele volta da caça faminto, e Jacó então vai encontrá-lo ali, antes dele chegar em casa, com um prato de comida maravilhoso. Ele fez um guisado ali, ele fez um prato que eu não entendo muito bem, mas ele fez ali uma coisa deliciosa. Ele sabia cozinhar, e ele oferece para o seu irmão, quando o seu irmão está voltando da caça, e o seu irmão está faminto. E ele fala: olha aqui. O irmão veio e falou: me dá um pouquinho. Ele falou assim: eu te dou, mas eu quero fazer um negócio com você. Eu te dou essa comida, mas você me dá o direito de primogenitura. Interessante que o irmão dele, ele não tinha aquelas aspirações, esse direito de primogenitura que Jacó
pensava, não é simplesmente a questão de ter o dobro da herança, mas ele queria ter a bênção de Deus, seria para um deles. E ele então oferece ao irmão, e o irmão precipitadamente, ele cai nessa armadilha, come aquele prato, aquele guisado de lentilhas, e ali já põe dano o seu irmão. A segunda coisa que ele também fez muito séria, que está envolvida este acontecimento aqui, é que ele fica sabendo pela sua irmã que o seu pai vai abençoar o seu irmão, abençoar com a bênção de Deus para a sua posteridade. E o pai então manda o irmão buscar uma caça para que ele coma e abençoe o seu irmão. Mas Jacó espertadamente, com a colaboração da sua mãe, que também era muito esperta, ela faz uma comida, ele se veste com a roupa do seu irmão e acaba o pai abençoando a Jacó em vez de Esaú. Enganou também, agora não só o irmão, mas o pai. Então ele tinha essas marcas. Queridos, que situação esse moço se meteu. Seu irmão criou um problema sério na família. É muito difícil quando há crise na família. Crise, briga e disputa. E o seu irmão então decidiu matá-lo. E era determinante aquilo. E Jacó ficou apavoradíssimo, porque de fato ele iria morrer. E ele foge. Então ele sai da sua terra. Então ele tem que deixar, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, ele tem que deixar a sua casa, a sua mãe querida, o seu pai, o seu irmão, a fazenda que eles possuíam, todos os bens. Ele sai e tem que fugir, e provavelmente fugir para nunca mais voltar. Então ele vai, e é exatamente aqui o texto que nós lemos. Ele parte, e ele vai na sua caminhada solitariamente, desamparado pela família, não podiam mais fazer nada. Seu irmão já é aquele que coordenava todas as coisas do pai, porque o pai estava tão velhinho que nem enxergava mais. E esse homem está solitário. Essa atitude de fugir, e este momento de estar só, é algo que tem tudo a ver conosco, porque muitas vezes nós nos vemos assim, e agora ele não tem mais que contar com ninguém, ele não tem de fato nem aonde colocar a sua cabeça. Diz aqui o texto que ele coloca para dormir uma pedra debaixo da sua cabeça. E ele deita ali quando o sol está se pondo. E tudo na sua vida já passara agora. Ele não tem mais como voltar atrás. As atitudes já foram tomadas. E ele deita ali e adormece naquela solidão, naquele lugar perigoso, e ali, aparentemente, abandonado por tudo e por todos. Queridos, esta é uma cena tão interessante, que, de repente, tem tudo a ver com a nossa existência, porque aqui Jacó, o que ele vê? Ele vê o deserto. Ele não consegue enxergar mais nada na sua vida. Ele é um fugitivo que pensa só em como sobreviver aquele dia. O desamparo e a solidão traz uma angústia tão grande, traz uma dor tão profunda na alma, que a pessoa perde a esperança no futuro. Ele está de fato abandonado. Mas quando ele fecha os olhos, e é tão interessante, nós como evangélicos, nós temos o costume de fechar os olhos, né? O Jair me pediu para cantar
uma música, falou, vamos, fecha os seus olhos. Eu fiquei pensando que ele não sabe ler a letra, né? Se fechar os olhos vai poder cantar. Mas ainda bem que era uma música que todo mundo sabia. Mas a gente, naturalmente, tem costume de falar assim, não fecha os olhos. Eu também faço assim, não fechar os olhos. Mas oração você não precisa fechar os olhos. Oração você pode orar também com o olho aberto. Mas por que a gente fala para a pessoa fechar o olho? E quando você fecha o olho, você tem uma atitude de desligamento das coisas naturais, e você tem uma ação que busca, na verdade, as coisas espirituais que a gente não vê, mas existem, estão presentes e são uma realidade. Quando ele fechou os olhos, era hora de Deus falar com ele. Não dava para falar com aquele homem perturbado, angustiado, com a mente a mil, sem perspectiva nenhuma. Uma criança, ele é um jovem, uma criança que nunca saíra da barra da mãe, agora está abandonado e à mercê da sorte. Eu estava lendo outro dia um dos salmos e diz que a sorte é Deus. Deus é a sorte. Deus é que dá a bênção. Note bem, quando ele fechou os olhos, a Bíblia diz que ele sonhou. Há uma outra tradução que diz que ele teve uma visão. É muito interessante Deus falar com o ser humano através de visão noturna. Quando a gente, os cientistas hoje dizem que quando nós dormimos, na nossa mente, o nosso intelecto continua trabalhando, ele organiza as ideias. Por isso que dormir é algo interessante e importante, não demais, mas dormir corretamente é algo que nos ajuda. Quando ele dormiu sobre aquela pedra, Deus lhe abriu os olhos. Aqui está uma revelação, queridos, tremenda, fantástica, algo que tem tudo a ver conosco. E o que aconteceu ali? Ele olhou e agora ele está enxergando com o olho espiritual. Deus está abrindo o seu entendimento e a visão espiritual que existe dentro de nós, o seu espírito. E ele começou a enxergar uma escada desde a terra até o céu. Ele observou que ali havia uma passagem, exatamente onde ele estava, havia uma passagem, havia um caminho estreito, e dali poderia se ligar lá com o céu. E ele começou a observar que exatamente onde ele estava, a escada estava, e de repente ele começou a ver anjos de Deus. Ele sabia sobre os anjos. Seu avô tinha tido experiência com os anjos. Seu pai tinha tido experiência com anjos que se manifestaram a eles. Agora ele está vendo e está tendo também esta visão. E ele observa que os anjos também caminhavam naquela escada, maneira que ele viu, é como ele conseguiu expressar, mas ali era um caminho estreito que ligava a terra ao céu, e daquele caminho descia e subia, os anjos estavam vindo e subindo e descendo do céu para a terra, e ele ficou maravilhado com aquilo. Aonde ele estava abandonado, desamparado, na verdade havia anjos ali, havia uma companhia, e ali havia um caminho. E ele foi olhando, e os seus olhos ficaram postos lá no topo, lá no alto, aonde ele não conseguia enxergar mais. Aí diz a Bíblia que ele viu o Senhor. Deus falou com ele, e Deus falou assim: eu sou o Senhor. Eu sou o que mando. Ele está dizendo: eu sou o que tem controle sobre tudo.
Eu sou o Senhor, o único Deus verdadeiro, absolutamente governador dos céus e da terra. Eu sou o Senhor, o Deus. Olha aqui como é importante observarmos isso. O Deus de Abraão, com quem eu fiz aliança, o Deus de Isaac, teu pai, e agora o teu Deus. Eu sou Deus. E ele começa a falar coisas tão tremendas aqui, queridos. E eu fiquei, quando lia esta passagem na sexta-feira, fiquei ali meditando sobre isso. Ele vendo tudo aquilo, Deus falando, se revelando a origem, a ligação das promessas. Agora Deus fala uma coisa tremenda. Deus diz assim: olha, Jacó, você é Jacó, você é Jacó, mas eu sou o Senhor. Eu vou te dar essa terra que tu estás deitado. Essa terra eu te darei a ti e a tua descendência. Olha, um moço de mais ou menos 18 anos. Essa terra que Jacó está deitado, é a terra de Israel, lá na Palestina. Eles estão brigando ali por causa da terra, e perguntaram para um judeu certa vez: aonde está a escritura da terra? Porque vocês dizem que ela é de vocês, então cadê a escritura? Então o judeu falou: a Bíblia é a minha escritura. Aqui Deus dizendo: eu te darei essa terra e a tua descendência será milhões, será como o pó da terra. Olha, é um homem solteiro. Isso aqui é são anais da história. Isto agora ele está recebendo da palavra de Deus. E uma coisa muito interessante, ele diz que a descendência dele teria aquela terra, e eles iriam se expandir por toda a terra, para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte, para o Sul. E nós convivemos com israelitas, descendentes de Jacó e de Isaac e de Abraão, em todos os países do mundo hoje. Olha, ele está falando para o neto de uma pessoa que ele fez aliança. E outro ponto interessante aqui que Deus fala com ele, e eu já estou mostrando profeticamente que já cumpriu: e a tua descendência, por meio da tua descendência, serão abençoadas, serão benditas todas as famílias da terra. Quem aqui já entregou a sua vida a Jesus? Levante a sua mão e diga amém, Jesus. Amém. Aqui Deus está falando que por meio da descendência dele, toda a terra seria abençoada. Por meio de Jesus, que é da descendência de Jacó, todas as nações são abençoadas. Isso, que coisa maravilhosa. Mas aqui é algo mais interessante, pessoal, quando ele diz: olha, eu sou contigo e te guardarei onde quer que fores, não te deixarei, até que haja cumprido tudo aquilo que tenho falado. Isso para mim é muito forte, porque de repente a gente confunde as coisas. Mas quando a gente ouve estas palavras ditas a Jacó, parece que é um consolo no nosso coração, porque na verdade todo mundo tem um pouco de Jacó. Fala para o senhor: você tem um pouco de Jacó. Você não tem, não? Esse Jacózinho deu trabalho. Mas olha Deus dizendo para ele: Jacó, enganador, eu sou contigo e eu não vou te deixar.
Eu não vou te abandonar. Se você for para a esquerda, eu irei contigo. Quando fores para a direita, eu andarei contigo. Aonde você for, eu irei contigo. Não adianta. Eu vou ficar com você até eu cumprir tudo aquilo que tenho falado a teu respeito. Isso é extraordinário. Deus falou antecipadamente: você será uma bênção, a tua descendência será uma bênção, e eu vou estar contigo. Queridos, a companhia de Deus é algo extraordinário. Sim, pastor, mas não é brincadeira andar com Deus. E quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus tem um chamado sobre aquela pessoa, é só a loucura que pode levar essa pessoa a correr de Deus, porque não adianta correr de Deus, porque se Ele pega a pessoa, cada um tem um tratamento. Jacó, na verdade, passou a vida toda sob tratamento, mas teve 20 anos mais ou menos que foram anos duros. Deus tinha que tirar o engano do coração dele. Será que é possível um pau que nasce torto se endireitar? Um caráter tão marcado, ele sai dali, queridos, e a gente vai perceber a questão genética. Ele era parecidíssimo com o tio dele, o Labão. O Labão, irmão de sua mãe, tinha a mesma tendência do engano. Era aquela pessoa que falava uma coisa agora, amanhã falava outra coisa, não tinha palavra, era uma pessoa cheia de armaçãozinhas, e os tios e o sobrinho, os dois. Jacó foi lá para a casa do tio, é a fome com a vontade de comer, os dois. Aí Deus começou a tratar com Jacó. E Jacó, quando chegou lá na casa do tio, e ele viu aquela ovelhinha linda. Você sabe como chamava o amor da vida de Jacó? Como chamava? A primeira mulher dele. Vamos ver como vocês estão de Bíblia. Sabe o que eu lembro desse da cabecinha lá longe? Fala para mim, se você não está longe. Fala assim: cabecinha, volta para cá, volta para cá. O pastor está se esforçando tanto. Você está lá. Ele viu uma mulher, Raquel, e se apaixonou por Raquel. Apaixonou, falou: nossa, é como Deus tem plano na vida da pessoa. Ele veio de longe. Lá encontrou aquela moça bonita e ele falou: eu quero me casar com ela. E o tio dele: pois não, nós gostamos, vai ficar na família mesmo. Você tem que trabalhar tantos anos, parece que foi 7 anos, né? 7 anos, o tio dele já pegou um empregado de graça. Olha o engano. 7 anos esse homem trabalhou de dia e de noite, foi esforçado, e ele amou esta mulher de todo o seu coração. Era uma mulher da sua vida, era o amor da sua vida. Ele lutou e ele pagou esse preço. Aí chega o momento do casamento, aquela festividade. Na época, o casamento, na verdade, eles faziam uma cerimônia, mas a mulher coberta, assim, não se via a mulher com véu, e depois o casamento mesmo era dentro da tenda e no escuro. Aí todo mundo festejando, os dois, colocados os dois na tenda, e eles dão uma lua de mel, se casam. Outro dia, quando ele acorda, ele olha, era no claro, não era Raquel, era outra irmã que tinha um probleminha lá. Ele olhou e falou: meu Deus, que foi? Foi falar
não sou, o sogro falou assim: não, aqui o costume da terra não é esse não. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. Daí ele trabalhou mais 7 anos para casar com a mais nova. Ele foi enganado durante 14 anos. Por que Deus permitiu isso? A pior coisa de uma pessoa que foi enganador é ser enganado. Isso dói profundamente, mexe com o brilho da pessoa. Normalmente alguém que foi enganador, ele é muito desconfiado. Ele fica sempre vigilando, mas quando alguém o engana, aquilo é um horror para ele. Mas ele foi enganado, Deus está tratando com ele. Deus está tratando com ele. E ele passou por muitas dificuldades. Será que quando Deus trata conosco, ou está tratando conosco, nós estamos passando por dificuldades muitas vezes? Nós temos que abrir os olhos. Deus trata com ele. Mas aquele Jacó foi duro de mexer. Era difícil mexer com esse homem. E ele foi, até que ele decide. Deus falou com ele: volta para a sua terra. Então ele volta para a sua terra, mas ele ainda é Jacó. E aqui está essa parte que eu li no capítulo 32. Já se passaram mais ou menos 20 anos. Ele já está um pouco melhor. Como que você está depois que Deus começou efetivamente a trabalhar com você, depois da sua conversão? Você está bem melhor ou você está um pouco melhor? Quem já está aqui tão bom que está pronto? Poxa, estou bom. Queridos, há um ponto aqui que eu quero chegar, para que todos cheguemos juntos a este ponto. 20 anos depois, ele volta por mando de Deus à sua terra. Agora ele tem seus filhos, agora ele tem as suas mulheres. Na época ele teve então que casar com 2 mulheres, as 2 irmãs. E ele está ali. O seu irmão, ele fica sabendo que vem ao encontro dele, quando fica sabendo que ele está voltando com 400 homens, ele entendeu que havia uma guerra. Ele passa a mulher, os filhos e a parte do rebanho quase toda para um lado. Ele manda uma parte do rebanho, uma parte muito boa do rebanho na frente, para dar de presente para o seu irmão, para ver se aplacava a ira do irmão. E ele fica só. E diz a Bíblia que ele desce ao vale do Jaboque. Ele desce sozinho. Ele tem exatamente a atitude de quem está diante de uma situação difícil. Ele está sozinho. Seu irmão agora, depois de 20 anos, parece que está voltando contra ele. Então ele vai no vale do Jaboque sozinho para se encontrar com Deus. É muito interessante aqui, porque a Bíblia vai mostrar um homem que se aproxima dele. Olha que coisa interessante, esse homem chega e segura ele, é o anjo de Deus. Você vai ver na frente que é um anjo de Deus. Segura ele. E Jacó segura aquele anjo, aquela pessoa. E ele passa a noite inteirinha falando assim, segurando, e diz: me abençoa. Me abençoa. E o homem, o anjo fala a ele, a cada vez que ele diz: me abençoa, o anjo fala: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? É tão interessante, queridos. Sabe quem era o maior inimigo de Jacó? Não eram as circunstâncias, não era Labão, era ele mesmo. Ele, na verdade, como nós, somos o centro, o meu eu, o teu eu, é o centro de todos os problemas. E ali, ele precisaria confessar que ele era enganador. É difícil nós confessarmos quem somos realmente, e uma das coisas mais difíceis que existe é a gente se enxergar. Outro dia eu ouvi uma pessoa divulgando um livro,
que uma psiquiatra dizendo assim, o livro é sobre como os outros nos veem. Eu perguntei para minha mulher, falei, você sabe como que os outros te veem? Ela disse não. E perguntou para mim, você sabe? Eu falei, também não. O que a gente apresenta? Mas na verdade nós não somos o que apresentamos até. Porque cada um vem de um jeito. Nós não somos nem aquilo que nós pensamos que somos. Nós temos manchas cegas, temos comportamentos estranhos, somos muito diferentes. Aqui nós temos um grupo aqui de algumas pessoas, então somos tão diferentes um do outro, temos visões diferentes, mas há algo dentro de nós que é um engano, há uma visão enganosa dentro de nós que nos leva a entender que o nosso problema é o lugar, que o nosso problema são as pessoas, que o nosso problema é falta de um companheiro, de uma companheira, que o nosso problema é falta disto, de aquilo. O nosso maior problema não é nada disso. Nosso maior problema é o Jacó que está dentro de nós, o enganador, que engana e é enganado. E é tremendo o momento quando eu posso, diante de Deus, confessar isso. Então ele estava se encontrando com Deus naquele momento, e Deus, na pessoa do anjo, dizia a ele assim: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E ele dizia: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Mas ele não confessava quem ele era de fato. Até que chegou o momento em que o anjo deslocou a coxa dele, deslocou, e ele ficou doendo a coxa. Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó, enganador. Esse é um momento maravilhoso. Quando a gente se encontra com os nossos próprios erros e com a nossa própria pessoa, aí é a vitória. Não temos mais nada a esconder. Naquele momento Deus fez algo extraordinário. Deus mudou a vida daquele homem completamente. Deus disse: a partir de agora não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Israel significa príncipe de Deus, aquele que luta com homens e com Deus e prevalece. Queridos, o nome dele foi completamente mudado e ele se tornou uma nova pessoa. Hoje a nação que tem os descendentes de Jacó se chama Israel, príncipe de Deus. Queridos, dentro ali daquele homem estigmatizado, enganador, burlador, traiçoeiro, que dava sempre um jeitinho com a sua esperteza para fazer as coisas, Deus via um príncipe desde o começo. É exatamente esta palavra que eu quero deixar no teu coração. Fala para o seu irmão: você é um príncipe. Ou você é Jacó? A tua vida pode ser mudada extraordinariamente se você, ao encontro com este Deus, se render a Ele. Vamos ficar.